Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Downton Abbey 2, Uma Nova Era, filme dirigido por Simon Curtis, sequência do longa de 2019, baseado na popular série criada por Julian Fellowes, que é roteirista desse filme. Lá na época de lançamento do primeiro filme, em 2019, eu me lembro que muitas pessoas imaginaram que seria a grande despedida também. Só que quando você pega os números são impressionantes. Investimento de 19 milhões de dólares, contando com marketing. Retorno de mais de 190 milhões de dólares de bilheteria. O que isso significa na prática? É claro que uma sequência. Antes de continuar, eu preciso fazer um aviso. Eu gostei do filme de 2019, mas eu não sou um fã da série. Eu não tinha o costume de acompanhar Downton Abbey na TV, por exemplo. Então eu assisti muito pouca coisa para falar a verdade. Eu considero que até o filme anterior, ele foi uma boa base de introdução, para que mais pessoas consigam descobrir o charme de Downton Abbey. E nesse novo filme, talvez o fã consiga uma vinculação maior, porque os diálogos, na minha opinião, ficaram muito mais truncados, ficaram muito mais voltados para a memória afetiva do que para o próprio desenvolvimento de duas tramas. Pessoal, nesse filme tivemos uma troca relevante na direção. O Simon Curtis substituiu Michael Engler, e isso fala muito sobre o ritmo diferenciado desse segundo filme. O Engler tem uma formação no teatro e um grande trabalho na televisão. Já o Curtis, apesar do trabalho na televisão, recentemente no cinema ele vem apostando em grandes mensagens, aquela experiência para te emocionar, para você ficar com essa mensagem na cabeça refletindo, tipo Adeus Christopher Robin, Meu Amigo Enzo também, A Arte de Correr na Chuva, dois exemplos de filmes dirigidos pelo Curtis. E talvez por isso eu senti que esse novo Downton Abbey rejeita a todo custo entrar em tramas mais complexas para se voltar para a sua zona de conforto. E qual é essa zona de conforto? A memória nostálgica, personagens e relações. Então é isso que você vai ter na sequência. Talvez o fã consiga essa vinculação, mas isso, na minha opinião, não significa um filme melhor. Nesse caso aqui, nós temos basicamente dois episódios alongados que buscam por uma vinculação em um longa-metragem que não é muito boa. Violet Crowley, interpretada por Maggie Smith, descobre que herdou uma propriedade no sul da França de um antigo relacionamento. Enquanto isso, em Downton, uma equipe demonstra interesse em gravar um filme no local, o que causa variadas reações. Mas após alguma controvérsia, a proposta é aceita para finalmente arrumar o telhado do local. Então veja, nós temos duas histórias completamente diferentes, existe uma divisão de personagens para esse caso da França e para esse caso que envolve a propriedade e cinema. Então uma história segue muito descobertas, desejos, revelações com romance, e essa outra história passa por um período de transição. A transição do cinema mudo para o cinema falado. Um ponto de destaque que eu preciso mencionar diz respeito à grande Maggie Smith. 87 anos de idade demonstra essa grande paixão e os produtores acertam ao voltar também as atenções para a sua personagem. Quando esse destaque é feito, o filme acerta em cheio. Muitas coisas do passado ficam como grandes questões para que o público tire suas próprias considerações, então a trama é mais leve do que a do filme anterior. Agora, eu não estou exagerando quando eu falo que existem 30 personagens, e a vinculação desses 30 personagens nas duas histórias, ela tem altos e baixos. No primeiro filme, por exemplo, eu senti que a participação, especialmente do elenco de apoio, foi mais organizada e feita de forma orgânica. Nesse segundo filme, eu senti que muitas vezes o personagem aparece praticamente dando um oi para o público, só para mostrar que ele ainda está ali e que ele ainda é relevante para toda essa história. Por isso eu me interessei muito mais pelo que o filme tem a mencionar sobre a era de transição no cinema. Eu penso que as referências são excepcionais e a desconfiança, que hoje soa como demasiadamente exagerada, era muito comum naquele período dos primórdios do cinema falado. O ponto baixo para mim está em alguns diálogos isolados e na forma como o filme acaba aproveitando apenas de maneira simbólica a tensão sexual, penso que muito mais por conta da troca na cadeira de direção. Muitas vezes no desenvolvimento do melodrama existe uma atenção especial para relacionamentos e romances passados, e isso gera um ponto de interesse talvez para o fã da série, que vê ali mais uma oportunidade de revisitar arcos narrativos do passado e esses arcos sendo contemplados novamente. Agora, para um longa-metragem de 2 horas, a história é demasiadamente truncada. Torna, de certa forma, o desenvolvimento mais cansativo, mas eu preciso mencionar que o investimento em figurinos é invejável. O trabalho de design de produção para um filme de época desse tipo é exemplar. O uso da linguagem, a questão da necessidade também da correção, do polimento, costumes,
É tudo o que você espera de um longa como Downton Abbey. É aquele longa de época que realmente tem muito a falar sobre o período. É uma experiência no geral bacana, mas que, na minha opinião, falha ao tentar unir duas histórias completamente diferentes. Para Downton Abbey 2 eu vou dar nota 6. Existe uma curiosidade quanto ao título, porque durante todo o desenvolvimento eu senti a ideia de fim de uma era, pegando em conta o drama de personagens. Agora, quando você analisa o contexto, por exemplo, contexto de modernização, da transição para o cinema falado, aí sim o título Nova Era faz sentido, o que me faz pensar que provavelmente daqui a alguns anos teremos mais uma sequência até para dar um andamento e não tenho por que não investir, né? Já que é um filme que tem um custo de produção barato quando comparado a outros do mercado, com potencial de retorno enorme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!